Eu sou Antônio Carlos Alencar Carvalho, sou professor de Direito Disciplinário, autor de livros jurídicos sobre o tema do processo administrativo disciplinar e sindicância e atuo na área há mais de 20 anos. Gostaria de tratar neste vídeo sobre o princípio da razoabilidade, que tem que ser considerado pelos que atuam no processo disciplinar, pelos servidores acusados e seus advogados. O princípio da razoabilidade decorre também, de certa forma, com a necessidade de que as decisões administrativas fujam do arbítrio, do capricho, da arbitrariedade das decisões da autoridade administrativa. Ou seja, ele conclama a que os motivos expostos, declinados pela autoridade ao aplicar uma pena em processo administrativo disciplinar sejam revestidos de parâmetros de bom senso, de razoabilidade, aquilo que não fuja à aceitação geral, aquelas decisões que se afiguram desarrazoadas, com critérios abusivos, ilógicos. A razoabilidade apresenta, portanto, grande importância e é uma previsão da própria Lei Geral de Processo Administrativo Geral, no caso a Lei Federal 9.784 de 1999, em seu artigo 2º caput. A lei prevê explicitamente o princípio da razoabilidade. Ou seja, e no caso do processo administrativo disciplinar federal, a lei se aplica em virtude da incidência subsidiária da Lei Federal 9784 aos processos administrativos disciplinares regrados pela Lei Federal 8.112 de 1990. Então, o princípio da razoabilidade, ele assume grande importância porque atuará como baliza de controle pelos órgãos hierárquicos superiores recursais ou pelo próprio Poder Judiciário no controle jurisdicional sobre os atos administrativos sancionadores editados. O princípio da razoabilidade, ele pode até incidir em caso de aplicação de penas máximas. Uma vez que a teoria do direito, pela técnica da ponderação, adotou o entendimento de que os princípios devem ser objeto de reflexão no caso concreto, verificando-se o peso de cada princípio naquela situação específica para se verificar qual deles, naquele caso, deve preponderar sobre o outro. Nem sempre a mera previsão legal, ou seja, nem a decisão administrativa anteriormente praticada, apenas ao fundamento de que a conduta se enquadraria na previsão legal, gerando uma aplicação de pena automática, mecânica, está superado isso, de certa forma, com a devida vênia dos entendimentos em contrário. A razoabilidade pode atuar ao lado da legalidade em sentido estrito. Daí é o que a doutrina do direito português, por exemplo, o professor Moncada, ele fala sobre o princípio da materialidade subjacente. O que quer dizer isso? Basicamente, o princípio da materialidade subjacente invoca a necessidade de que sejam confrontados nos fundamentos para decidir um caso concreto todos os sinais característicos da situação, todos os aspectos concretos, circunstâncias agravantes, atenuantes, todos os fatos envolvidos para se chegar a uma solução sobre o caso. Não há uma solução definitiva, a priori, definitiva por causa da previsão genérica da regra. O artigo 132 da Lei 8.112 não envolve uma solução absoluta, inarredável. Deve haver o cotejo pelo aplicador do direito dos elementos fáticos e jurídicos da situação concreta posta perante o jurista. Deve sim
a autoridade administrativa ponderar a razoabilidade das suas decisões. Nem sempre a previsão genérica da regra suprirá a necessidade de reflexão sobre a proporcionalidade, sobre o cabimento, sobre a justificativa lógica